Fala galera, boa noite. Eu tava fazendo um vídeo, eu fiz um vídeo agora do Bravos, recomendo que vejam, mas me peguei aqui pensando na história do mundo, né? Ah, todas as grandes vezes que o mundo foi enrolado e se enrolou, tivemos problemas, no melhor dos casos. E a gente teve uma movimentação do mercado esses últimos dias absolutamente louca, exacerbada, tá? Então, quero falar um pouco sobre isso. Como sempre, o vídeo, tudo que eu falo aqui e mostro aqui são estudos que eu faço e compartilho com vocês. Os comentários que vierem a ser feitos são opiniões pessoais. O vídeo é voltado para os clientes da série Investimentos de Consultoria, mas esse aqui eu vou deixar aberto. Eu estou querendo trazer essa provocação para todo mundo. Tá certo? E nesse não tem nenhuma operação, não. Tá? Para quem está em aberto aqui, que não é cliente da casa, é que todas as operações que eu sugiro, todas as ordens que eu sugiro, envio, eu faço um videozinho para explicar a operação, o cenário e análise antes. Tá? Tá. E aí? Mundo. Pois é. O mundo. O mundo. A gente tem aqui o S&P 500. Fresquinho aqui, ó. Olha a puxada que esse camarada deu. Só subiu. O Nasdaq em situação semelhante. O que me deixa extremamente desconfortável nessa situação? A gente está sobrecomprado, a gente saiu de sobrevendido para sobrecomprado no mesmo movimento, num movimento só, prum. E o volume não foi essa Coca-Cola toda. A gente tem mais volume aqui nesse pico do que tem aqui. Isso é uma divergência de ABB. Tá? O que é a divergência de ABV por definição? Ela mostra quanto dinheiro entrou no movimento do papel do ativo. E quando a gente olha para o ABV, a gente remete, a gente se abraça na teoria de Charles Dow, lá atrás, o cara do Dow Jones. E na teoria, uma das regras da teoria de Dow, ele falava o seguinte: o movimento é confirmado por volume. Se está subindo, tem que entrar muito volume muito forte. Se está caindo, tem que sair muito volume muito forte. E o que a gente vê aqui? Essa alta toda teve um volume bom, não vou falar que foi um volume ruim, não, mas foi um volume médio. E o movimento foi superlativo. Perdão. O movimento sendo superlativo com volume médio mostra que provavelmente existe uma chance legal de ter sido um movimento exagerado, né? E por que eu acho que é um movimento exagerado? No início da semana eu recebi eu vi uma postagem de um cara que posta sempre sobre os CTAs do Goldman Sachs. O que é um CTA? CTA nada mais é do que o Computer Traded Algorithm. São os algoritmos de computador. Tá? É o robozinho que compra e vende. E ele reage a notícias. Ele é um cara que foi programado para reagir a headlines, a tópicos, a notícias fresquíssimas. Breaking news. Bamba, bamba. E, mal ou bem, o Trump está usando muito isso a favor dele.
ele solta uma breaking news frequentemente sem fundamento algum. Hoje foi um dia disso, e eu acho que eu nunca vi tanta coisa, o Trump falando tanto num dia como hoje, tá? E isso foi muito esquisito. E o problema do breaking news do Trump, eu comentei no vídeo do Bravos, é que o volume de coisas que ele falou sobre o Irã, sobre o acordo de paz, cessar-fogo, que seja, e que foi desmentido diretamente pelos iranianos, minutos depois, às vezes horas depois, às vezes em cadeia de televisão. Teve um cara que falou no parlamento iraniano. É um negócio que é, no melhor dos casos, assustador. Por quê? O que a gente acordou hoje de notícia? O que a gente tem de notícia desde do início da semana, desde o início do meio da semana passada, talvez, o início da semana passada, que um cessar-fogo estava na linha, estava na reta. Vai chegar. O cessar-fogo vai chegar. Vai vir um cessar-fogo, paz, o cessar-fogo vindo, o Estreito de Hormuz abre. Aí você vai lá no vídeo do Bravos que eu soltei hoje, você vai ver o que é o efeito do Estreito abrindo, mesmo que venha a ser liberado na segunda-feira, dia 20. Mas o que a gente tem de verdade? Hoje, o mercado está lá no uhul, está 100% no uhul, bombou. O Estreito de Hormuz não está aberto. Talvez tenha alguma conversa, não tem conversa confirmada. E a distância, a lista de coisas a serem acordadas entre os dois lados, tem uma série de coisas que são próximas, então eles resolveram. Só que tem um kitzinho que a lista de A e a lista de B não se bicam. Por exemplo, o Trump falou hoje, em algum momento, eu não sei de onde que ele tirou isso, que o Irã ia dar petróleo para os Estados Unidos. Ia dá de graça, dá. Petróleo para os Estados Unidos. Que o Irã ia reabrir o Estreito de Hormuz limpinho para todo mundo, abertura generalizada, que o Irã já tinha concordado em abrir mão do enriquecimento de urânio e que o Irã já tinha, inclusive, concordado em transferir os tantos quilos de urânio enriquecido a 60% que eles têm. O que temos de hoje, de fato, e meio que foi sendo desmontado no correr do dia? O Ian mandou avisar que só passa num pedacinho bem colado lá junto ao Irã. A parte de Oman, os caras botaram uma bola bem vermelha, falando que é uma área perigosa. Eu acho que eles botaram umas minas e perderam as minas, para ser bem honesto. Por que eu acho que eles perderam as minas? Porque todo mundo que sabia onde estavam as minas foi bombardeado e morreu. Simples assim. Então, o cara que sabia, os caras que sabiam, os barcos que tinham essa informação detalhada, essa informação foi perdida. Então, o próprio Irã botou ali. E aí o Irã falou o seguinte, olha, e aí no meio do caminho, o Trump, né, cantando todas as vitórias, o ego dele, eu acho que chegou num ponto que ele falou o seguinte, o bloqueio naval ao Irã está mantido até a finalização do cessar-fogo. Porra, ele quer que o Irã abra os Estreitos de Hormuz e não quer que o Irã venda petróleo. É isso que ele falou. Qual foi a resposta do povo lá? Ó, Hormuz é do Irã. Quem vai comandar essa porra aqui sou eu. Quem vai. Quem passa aqui passa sob autorização e aprovação da Marinha, da Guarda Revolucionária. E não é todo mundo que passa, não. E tem que pagar pedágio. Ou seja, coisa de 10 dias atrás tinha saído a ideia, a informação que
o Irã estava começando a abrir o Estreito de Hormuz para alguns navios, exatamente cobrando pedágio. 2 milhões de dólares para o navio e além para petroleiro, além dos 2 milhões de dólares, $2 por barril carregado. Isso eu achei muito interessante, porque a comemoração que se dá hoje, que o mercado precifica, é de um cenário onde 13%, 12% da produção mundial de petróleo está parada. A gente começou a ter aviso daqueles retardatários da IAA que vai faltar coisa, vai faltar querosene de aviação, porque não tem reserva estratégica de querosene de aviação, tá? Só para avisar. Por exemplo, nos Estados Unidos, a reserva total de querosene de aviação são 26 milhões de barris. Isso não é nada. 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 Porque as outras coisas são tipo 800 milhões, 400 e tantos milhões, 300 milhões. Esse é 26. Ou seja, nada. E aí, quando a gente olha isso, a gente tá com a Austrália, que tentou virar verde antes do tempo. Fechou um monte de refinaria, sobraram duas. A maior dela tá pegando fogo agora. Começou a pegar fogo ontem e tá pegando fogo hoje. A Ucrânia tá fazendo o bloqueio, como é que é? As sanções cinéticas, que eles chamam, sanções cinéticas, de uma forma muito interessante. Eles destruíram muita coisa nos últimos 3 dias. E eles estabeleceram uma meta que eu achei muito interessante. Eles querem explodir 100 milhões de dólares de combustível e coisas ligadas à energia russos por dia. Todo dia, 100 milhões de dólares. Puf! Seja uma refinaria, sejam estoques, sejam trens, o que for. 100 milhões de dólares. Foi ontem, 100 hoje, 100 amanhã. Porque a Rússia está, por mais que ela esteja lucrando com a venda do petróleo, o gasto da guerra está sendo maior do que isso. O ministro de interior da Rússia falou que a reserva está ficando baixa hoje, dado público. Isso posto, eu não consigo ver razão nenhuma para achar que essa última puxada foi um movimento válido. A minha leitura é que talvez, essa puxada do S&P tenha sido a visita da saúde. O que é a visita da saúde? Meu pai é médico. Ele sempre cuidou de famílias. Então era desde a avó até o bebezinho. Ele ainda estava dando pai. E aí, ele comentava com maior frequência, hoje já não está mais tão ativo, mas ele comentava sempre com uma cara meio preocupada. Não sei quem melhorou. Ele ficava com essa cara meio preocupada. Porque às vezes a pessoa idosa, a pessoa muito doente, não precisa ser só idosa, não, muito doente, às vezes tinha uma melhora súbita, rapidinho. E o meu pai chama isso de visita da saúde. A saúde veio para ser despedida da pessoa e vai embora. E no futuro não distante, aquela pessoa vinha a falecer. Sei que isso é mórbido que eu tô falando, tá? Não tô querendo deixar ninguém na bad 8h20 da noite, de uma sexta. Mas acho que vale a pena considerar essas coisas. Por quê? Aqui no Brasil, a gente tá com o endividamento das famílias, endividamento privado, tá? Em nível recorde. O nível de inadimplência recorde. Os juros não vão descer tão cedo.
A gente começou a ver, hoje o BTG soltou uma lista de prévias de 3 bancos. Um deles bombando, 35% de ROI, e o resto da galera apanhando, inclusive o Banrisul com 7,5, acho, de ROI esperado, ou seja, de margem de lucro sobre patrimônio líquido. Muito atacado, muito penalizado por calotes, pelo aumento da inadimplência. Pois bem, se a gente olhar para o Banco do Brasil, está na mesma. Se a gente olhar para o Itaú, olhar para o Bradesco nem tanto, mas outros bancos, a gente vai ver que a gente está numa precificação num nível onde é quase como o mercado falasse que nada vai dar errado para esses ativos. E isso é muito complicado, porque no geral as coisas dão errado. A vida é uma senoide. Dá certo, dá errado, dá certo, dá errado. O segredo da vida é você inclinar essa senoide para ela ficar um zigue-zague subindo, né? Quando dá errado dessa vez, dá menos errado do que deu errado da vez anterior, e quando dá certo dessa vez, dá mais certo do que da vez anterior. A gente vai ganhando experiência, vai evoluindo. Essa é a ideia. Mas, enfim, quando eu vejo esse tipo de movimento muito balizado pelos CTAs, né? Os CTAs iam comprar, o Goldman Sachs tinha falado, os algoritmos iam comprar em qualquer cenário. Se o mercado caísse mais, eles iam comprar um pouco. Se o mercado ficasse de lado, ia comprar um pouco mais. E se o mercado começar a subir, eles iam comprar muito. Tá? Esses eram os 3 cenários. E tem lá os valores, eram valores que deixam a nossa bolsa envergonhada. Né? E quando a gente pensa que esses são os CTAs do Goldman, você imagina todos os outros CTAs que estão lá no mundo que também devem seguir coisas muito similares. E aí me leva a seguinte questão. Se aqui no Brasil a gente está com problemas de fertilizante, o agro não está bem, a gente está com a RJ atrás de RJ, as empresas não estão bombando, o consumo não está essa Coca-Cola toda, o crédito está esticado e o governo federal gasta mais dinheiro do que qualquer coisa que eu já vi na vida. Não tem nem paralelo para fazer. Quando a gente olha para os Estados Unidos, a gente vê o mercado imobiliário em várias cidades, vários centros urbanos cedendo forte, de níveis elevados, mas por total falta de interessados. Las Vegas tá começando a dar o suadouro. Já está caindo e agora está começando a querer acelerar. Flórida está começando a diminuir a imigração local. Texas, a galera está começando a sair do Texas, porque muita gente migrou para o Texas, o imobiliário ficou caro, vale a pena você vender para ir para outro lugar ali perto, no México da vida, ou sobe um pouquinho, vai para outro lado, enfim, se vira. E uma série de cidades no centro-leste e leste dos Estados Unidos também estão começando a demonstrar cansaço. A gente está com números de hipotecas frágeis, crescimento frequentemente próximo do negativo, o mercado de trabalho não está bonito e a dívida americana está bombando. E começou a aparecer diretor de Banco Central, diretor do FED, falar que não se preocupa por crédito privado e private equity. Porra, se o cara tá falando que não se preocupa, é porque isso tá na cabeça dele. E tem que se preocupar. Tá? A gente tem um volume gigante, né, de investimento nas AIs e ainda não tem certeza que vai dar tudo certo, dado que já foi investido. E aí a gente pega a problemática do hélio, faltando hélio gás, faltando lá no Oriente Médio. Se isso demorar mais um tempo, como é que a TSMC vai fazer os chips do IA? Deixa aqui essa pergunta. Como é que a NVIDIA vai fazer chip? Não tem. É isso. É tipo, não tem.
porque 40% do hélio do mundo vinha das Arábias, ali do Catar. Já foi, teve um Cabum lá, não sei se você sabe, deu um Cabum. Acabou. Tem que fazer outro. Um monte de coisa lá vai demorar uns 2, 3 anos. Aonde se produz o resto do hélio? Mais 40% dos Estados Unidos, que ele não vai emprestar para os outros. E o resto muito diversificado, muito pulverizado, de tal forma que não dá para você fazer isso, usar isso na escala que é necessário. Aí a gente olha para mais um monte de coisinha na Europa. A Europa não está bem, não. A Europa vai faltar combustível, vai faltar combustível de aviação, está faltando gás daqui a pouco. A sorte é que agora a gente está entrando no verão. O azar é que vão começar a ter que queimar alguma coisa lá para gerar energia para o ar-condicionado dos camaradas, porque o El Niño está vindo aí bombando esse ano e deve fazer um verão muito quente na Europa, assim como nos Estados Unidos. E agregando isso, o El Niño já começou a dar uma seca legal nos Estados Unidos. Mais ou menos 60% da safra que deveria ter sido já plantada nos Estados Unidos, aí eu falo milho, soja, não sei o que, não foi ou está impactada gravemente por uma seca. Quem planta milho, soja e boi sabe que o início do ciclo é muito importante para pegar, né? Não que tenham outras fases não sejam importantes, mas algumas são bem importantes. Entendo que o começo, meio e fim. Mas, então, já estava no meu cenário. Eu estou com um cenário muito bullish para milho e alguma coisa de trigo para o final do ano. E até um pouco de soja também e boi. Tá? Vai ficar caro, caro. Não, mas já tá caro. Vai ficar caro. A gente ainda come. Isso posto, tem muita coisinha extremamente desconfortável no mundo. O Japão, outro dia, estava com juros no maior nível desde 1900 e nada. É a maior dívida do mundo perante o PIB. Ele é o rei do carry trade. A alavancagem no mundo depende do Japão. Se o Japão piscar, a desalavancagem no mundo é gigantesca. Então tem muita coisinha que está me incomodando. Hoje, essa puxada de manhã, quando saiu o anúncio do Cessar-Fogo, eu ia ficar em casa, porque eu tô bem, bem mal. Aí eu falei, porra, não vou lá, porque algo me diz que vai ser um dia pesado. Tem que atender cliente, vou dar suporte para a equipe, dar suporte para os clientes, é importante. Tem operação? Não tem operação nenhuma agora. Não vão fazer nada desse oba-oba, mas tem que explicar, mostrar. É importante, né, dar suporte. Consultoria faz parte disso. Enfim. Aí começou a vir o noticiário do Trump falando as coisas dele e começou a vir os contra. O dia não é bem isso. E de alguma forma os CTAs continuaram comprando. Até o momento que teve um volume de venda grande em cima dos CTAs. E aí no final do pregão eles deram mais uma puxadinha. Mas começou forte, foi comprando, comprando, comprando. Aí aqui entrou venda. E aí veio e tiveram uma puxadinha no final do pregão com um volume de leilão muito forte. Então, o que eu quero dizer? Não estou comprando essa alta não, por enquanto. Eu prefiro ficar com as posições que eu estava. Eu tenho um cenário onde elas dão certo muito claro na minha cabeça. Mais de um cenário. Tem vários gatilhos, cada uma delas. E eu tenho a sensação de que muita gente vai dormir no final de semana tentando entender o que aconteceu. Porque o mercado subiu pra caralho e a gente continua na mesma merda que a gente tava há 13, 14 dias atrás. Diria eu que numa merda maior ainda, porque agora a galera sentou pra conversar e tá vendo que não tem muita conversa. Então tô preocupado. Vou dormir, vou passar o final de semana atento
Atender os clientes que você já tem por hábito de procurar no final de semana. Mas vou ficar com pouco conforto. Veremos. Tá certo? Então, ficando de olho para o final de semana, papos do Irã, olhando sempre as respostas do Irã sobre o que o Trump fala e se vai ter reunião mesmo lá em Islamabad ou não. E se tiver, o Trump vai ou não. Porque se o Trump não for, é que não tem acordo ainda, eles só vão sentar para conversar. Se o Trump for, é porque tem acordo. Mas do jeito que a coisa tá, eu não duvido nada do Trump ir e não ter acordo. Ele ir só para dar um uhul, tá tudo dando certo, uhul, aí chega lá na hora, a conta chega e ele não tem como pagar. Tá certo? Foi claro? Desculpa o desabafo. É só um desabafo. Tentando organizar minha cabeça aqui pro final de semana. Espiando as coisas aqui um pouquinho. Tá certo? Muito obrigado pela paciência de vocês, muito obrigado pela atenção. E vamos que vamos. Segunda-feira tem pregão, hein, galera? Abraço.